Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo sobre projeção astral e congêneres, assuntos relacionados, né? Claro, de uma certa forma tem a ver com a espiritualidade, no sentido que você pode usar a projeção astral para explorar isso, mas não é condição sine qua non. Pode ocorrer naturalmente como fenômeno quando você está em meditação, quando você está em seus processos de busca, né, de uma realidade interior de quem você é. Mas vamos falar do fenômeno projeção astral propriamente dito, que na vez passada eu até estava dando algumas informações sobre o que você pode estudar no astral. Você pode estudar diversas coisas no astral, você pode estudar coisas que têm referência aqui, tá? Coisas fora daqui, né, que estão para além daqui. E você também pode estudar o astral. O que é o astral? O que é isto, né? Que plano é esse? Que dimensão é essa? Em que uns acham que é espiritualidade e não é. Não tem nada a ver, vamos dizer assim, né? Não tem nada a ver no sentido de que não é propriamente a espiritualidade ali presente. É o que não é físico, o que é fluídico, o que transcende um pouco a condição humana. Então seria metafísico até, né? Vamos dizer assim. Então esses termos, porque vieram de uma tradição antiga da Grécia, a visão de metafísica era outra. Depois, o termo metafísica, no século XIX, tomou uma outra, um outro significado, e uma coisa que eu aconselho a quem estiver estudando com seriedade, com responsabilidade, todos esses assuntos de espiritualidade, projeção astral, procurar um bom dicionário, um dicionário etimológico, que o etimológico vai te dar o histórico da palavra, para você ver que quando um Sócrates, um Platão fala de metafísica, tem um significado e não está falando do que você pensa hoje. Não adianta dizer, mas é a mesma coisa que ele não sabia. Não, não é. Ele usou aquele termo somente para o que estava além do físico. Que metafísica pode ser também um método para você abordar o conhecimento metafisicamente, não dialeticamente. A metafísica, em termos de teoria do conhecimento, se opõe à dialética, que é outra maneira de conhecer. A metafísica pressupõe raciocínio, a dialética pressupõe uma negação, a metafísica afirma, né? Vai fazendo perguntas e afirmando. Então, o termo metafísica não tem vários significados, várias acepções, por acaso, e tem por causa da nossa ignorância. Eu digo isso assim com toda tranquilidade. Como doutor em letras, doutor em filosofia, eu percebo que dicionários e dicionários, dicionário de filosofia, dicionário de psicologia, dicionário de etimologia, eu procurei muita obra de referência para poder me ajudar a pensar. Por quê? Porque eu não consigo pensar com a minha cabeça nada, nem projeção astral, nem projeciologia, nem conscienciologia, se eu nem sei o que significa aquela palavra, se eu pressuponho e estou pegando um senso comum, uma crença, um preconceito. Portanto, quando as pessoas vão a textos antigos, como por exemplo, lá na Bíblia tem tudo lá. Como assim tem tudo lá? Tem tudo porque você torce o texto para que tenha, né? Claro que não tem. Não tem um texto, não tem uma teoria de tudo. Sabe? Isso é loucura humana. Mais uma das loucuras humanas. Vai anotando aí quantas loucuras humanas eu já coloquei para vocês. Loucura humana por quê? Porque é muito vasto esse tudo. Infinito. E eu não posso ter uma teoria infinita. Uma teoria infinita, ela não fecha. Então, não tem uma teoria de tudo. Eu tenho uma teoria podendo se realizar ao longo da eternidade. Né? Então, assim, eu, Cris Danois, penso com a minha cabeça, a partir
partir não da minha cabeça estreita, não da minha cabeça eu acho, eu já sei, não. Estudo e continuo raciocinando. Tem método para você estar o tempo todo raciocinando, e um dos métodos que eu utilizo é o socrático principal, que é a negação. Não, não é. Eu quero saber como que é, por que é, como assim? Eu não vou pressupor que é, já não vou dizendo que é. Então, quando eu descrevo o fenômeno, né, da projeção astral, eu descrevo o fenômeno. Eu não digo que é isto ou aquilo. Tem um livrão aqui, que é quase uma enciclopédia só sobre o assunto, que é o do Valdo. Eu estou sempre que posso trago aqui para vocês com alguma coisa, porque vira e mexe eu estou vendo se ele conseguiu falar alguma coisa, se ele descreveu alguma coisa, se ele conseguiu, tá? Porque ele pode também ter passado, ele é um ser humano, ele estava aqui, isso aqui não foi feito por seres extrafísicos, extraterrestres, superiores, essas bobeiras que o pessoal fala, não foi. Ele estudando, ele debruçado, ele investigando. Ah, mas e os outros seres que nem Kardec? Olha, ali teve muito animismo, o próprio Kardec assume isso. Né? Como assim ele perguntou para Sócrates? Como assim ele perguntou, sei lá, para Beethoven ou para um outro espírito que... Aquela consciência é uma personalidade, não é uma consciência. A falha do Kardec está em considerar como consciência a personalidade. Então, assim, Sócrates nunca mais encarnou, né? Morreu e ficou Sócrates ad eternum. Como que a gente pode afirmar isso? E se ele reencarnou? Vou procurar Kardec por aí. E se ele reencarnou? Quem é ele? Ele pode estar aqui. Porque Kardec, por exemplo, não pode ser Nivaldo. Quem sabe? Nivaldo sabe? E se ele souber, ele vai dizer? Será que ele tem consciência? Então eu digo que há uma reencarnação, uma continuidade do trabalho. Ou pode ser outro. Ou pode ser o próprio Valdo. No espírito que eu falo, no espírito. Espírito de quê? Investigador, cientista tratando de coisas extrafísicas. Então a gente não pode se prender a essas pequenices, sabe? Muito miúdo. Porque eu quero ir para a rede. Eu me prendo nisso, tá bom. Ah, não, que seja. Ah, eu não vou ficar investigando, não vou ficar lendo. Tá bom, eu quero assistir Netflix, quero comer minha pizza, tomar meu chopp, quero passear no shopping, eu quero me divertir, não estou preocupada com isso. Então, não se preocupe com nada. Então, também não dê opinião sobre nada, né? Deixa que as pessoas que gostam de estudar, de investigar, investiguem isso e digam a você. Até onde eu fui, é isso, isso, isso. Até onde eu vi, é isso, isso, isso. E o qual é da experiência? A experiência, ela é válida enquanto fenômeno na hora que você descreve. Quando você interpreta, aí você já está viajando. É isso que eu falo. O que foi que aconteceu? Toda pessoa que fala assim, eu tive projeção extrafísica. Eu falei, tá, então me descreve. A pessoa engasga. Eu não estou falando de maldade. A pessoa tem que chegar e me dizer. Uma EQM, como teve uma questão médica, como eu falo, uma questão física, a pessoa não tem nem como não dizer. Ela estava lá, aquilo foi provocado. Mas na projeção astral é diferente. Ou a pessoa está passando algum processo, ou realmente está acontecendo, porque todos temos essa capacidade, eu já falei isso em diversos vídeos, né? Todos temos essa capacidade. E o que nos impede? O medo. Que medo? O medo que foi colocado dentro da caixa. Que caixa? A caixa que eu falei no vídeo de religião e espiritualidade, que vai estar o link aqui embaixo, o último, sobre a alegoria da caverna. Eu já ampliei o conceito da caverna, porque posso, tá? Porque posso. Porque estudei, porque refleti, porque investiguei. Então, a caverna não é só daqui a aqui, porque a caverna, para Platão, não tinha mídia, não tinha política, tinha até política, né? Mas não tinha mídia. A mídia é um filtro monstruoso que foi criado depois.
E começou com o entretenimento, com a engenharia do entretenimento no final do século XIX. Então, a caverna até início do século XIX era a caverna de Platão. Tinha os textos sagrados como filtro, né? As religiões, a política, a ciência que já estava se delineando, né? Para boicotar ali a expansão, para ninguém sair dessa caverna. Porque é isso, é controle. A caverna é o sistema de controle. É o sistema de controle externo só? Não, que o externo é o de menos. Veja, se eu sair, Val saiu, não sei quem saiu, não sei quem saiu, e várias pessoas já conseguiram se iluminar, essa caverna não tem esse controle que vocês dizem. Quem está controlando a caverna? Eu, que aceito, que acato, que tenho medo, que aceito as crenças por comodismo, pela tal zona de conforto, que é desconfortável, mas é conhecida. Sabe, o desconforto conhecido passa a ser agradável. Eu não gosto muito dessa imagem, mas é mais ou menos isso que eu vejo. A pessoa está sofrendo, está mal, não tem resposta, não tem dinheiro, não tem relacionamento, mas é o meu conhecido. Pasmem, é assim. E todas as pessoas que trabalham seriamente com terapia ou com psicologia podem atestar isso, seriamente. Tá? Não é aquela que só passa remedinho, vai, né, e tá fazendo trim-trim, né, no seu cofrinho. Quem tá trabalhando sério, que realmente vê o outro, vê que o outro tem problema, quer ajudar o outro e o outro não sai, você percebe que a pessoa está presa a uma zona de desconforto que chama conforto só pelo fato de ser um hábito, um vício, uma coisa conhecida. Tá? Então, essa projeção astral, eu já disse, eu posso sair para dentro, um pouco dessa caverna, ainda está ali. Então, é astral, o astral está ali, e ele tem diversos níveis, desde o fundo da caverna, o astral inferior, até a porta da caverna, onde você, né, as pessoas me falam assim, eu queria passar para aquele portal, né, que me tem, né? Eu queria ultrapassar, lá era melhor do que aqui, aqui tinha luz, mas lá era melhor, porque na porta da caverna você já vê a luz. E o que te impede de ir? Guardiões? Alguém que controla isso? Isso tem que ser pensado, eu não vou dar respostas prontas. Tem? Não tem? Eu passei por quem? Não tem suborno, tá? Isso não tem. Então, as pessoas que ultrapassam, né, que fazem essa experiência, também estão fazendo muito dessa experiência, ainda dentro da caverna, mas no limiar desse portal da caverna, que é onde tem os filtros que mantêm o pessoal para dentro, mas também as pessoas que adentraram, né, da caverna, estão ali naquele portal, porque não vale a pena ir lá para o fundo, para ajudar as pessoas que estão ali naquele intermeio, né? Não sei se vocês conseguiram entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Eu tenho a caverna, tenho um controle, tenho um controle mais denso por escuridão, né? Tem as sombras, mas eu tenho a entrada da caverna. Essa entrada da caverna é que foi controlada, está sendo controlada cada vez mais com filtros que são os textos sagrados, as ideologias políticas, a mídia, de uns tempos para cá, a mídia e a ciência, que do final do século XIX para cá, a mídia e a ciência entrou, e quando eu falo mídia, não é só de comunicação social, mídia, entretenimento. Olha quanto que a gente tem de livros de entretenimento, de revistinhas, de filmes, séries, dizendo a você o que é, como é, explicando o passado, né? E a pessoa faz um conhecimento ou absorve um falso conhecimento e tudo junto e misturado a partir, hoje, cada vez mais, de filmes, séries e livrinhos e revistinhas, porque com preguiça de ir lá pegar o livrinho e ler e até questionar. É difícil, hein, você ler isso aqui tudo e depois questionar, hein? Né? Ler,
reflete, estuda e questiona para poder acrescentar. Isso é que é estudo. É isto que faz a gente crescer, né? Então, projeção astral, eu tive projeção tal, corresponde? Eu saí não sei aonde, corresponde? Eu tenho que ter alguma coisa para me basear. Eu não estou querendo vender livro de Valdo Vieira, tá? Estou falando que é importante você ter uma base concreta que possa estudar. Agora, eu não vou para a Bíblia. Veja, a Bíblia, o pessoal diz que tem tudo. Ah, lá tem coisa de prosperidade, lá tem lei da atração, lá tem física quântica. Gente, eu vou ler tudo ali. Então, onde eu leio tudo, eu não leio nada. Eu não estou lendo nada, eu estou jogando a minha cabeça ali. Eu não estou lendo. Então, quando as pessoas... Foi a igreja, as igrejas, não é a igreja. A igreja católica, mas antes tinha a sinagoga, proibindo. Veja, se a gente for lá no tempo do Cristo, o que faziam os fariseus? Se rasgavam diante do Cristo. É ou não é, gente? Blasfemo. Ele foi chamado de blasfemo. Ele foi o revolucionário, não um zelote, mas um revolucionário, dentro da visão dele, dentro da proposta dele. Ele era um mestre, um profeta. Foi condenado, chamado de blasfemo, chicoteado, todo mundo já sabe dessa história. Isso é histórico, né? Não é invencionice. O historiador já viu, tem doutores em história aqui, em vários lugares no mundo, já testaram, tem documento, gente. Documento romano. Então vamos parar de se bloquear para dizer também que Cristo não existiu. Você pode não acreditar que ele seja Deus, você pode não aceitar ele como nada, mas foi um baita revolucionário, porque veja, de todos os revolucionários que ficou mais de 2000 anos aí na história, tá? Que se fala dele. E ele foi considerado blasfemo. Por quê? Porque ele contrariou as escrituras. É ou não é? Então não venha me dizer que ele veio afirmar toda a lei. Que lei? Isso aí é uma invencionice depois, para não ter incentivo às revoluções, aos revolucionários. Quando Roma adota, né, parte daquele texto, né, judaico, mais algumas outras coisas, cartas, uns documentos extras ali, uns relatos, veja, são relatos, evangelhos são relatos, cartas são cartas, não tinha lei. Não tinha lei. E para juntar, eles disseram, respeite-se a lei romana e judaica. Esse é o cristianismo. Por isso que eu digo que o cristianismo, como um ismo, é um sistema controlador, comprometido com o poder, sim. E quando essa religião surge como religião do império, e esse império oprimia, eu não posso crer, né, num Deus de amor, num Deus de bondade, oprimindo outros povos com outras formas de lidar com a espiritualidade, a divindade, os seres. Não entra. Na minha cabeça não entra. Tá? Oprimindo mulheres, queimando mulheres, condenando seres. Acorda, né, gente? O que é isso? Então tá ali, na beirada da caverna, dizendo para você, veja, séculos de medo tá no DNA. Tá preso no DNA. Nosso sistema nervoso, quando a gente entra aqui, a gente já entra de novo. De novo o quê? De novo essa repressão, essa ideia de medo, de que não pode. Você é pura luz, pura energia. Quando você entra aqui, você fala, caramba, como é que eu vou fazer para expandir isso? Porque é da nossa capacidade isso. Essa unidade carbônica, eu falo, é unidade carbônica, mas essa unidade carbônica tem energia e tem possibilidades. Ela não é uma pedra. Você que transforma isso numa pedra. Não é um chumbo, você que transforma. Ela é porosa, ela é fluídica, ela é maleável, ela é permissível, ela é mutável. O cérebro não se recompõe. Se recompõe, tudo se regenera. O que é regeneração? É matéria que se recompõe, que se refaz. Então tem uma flexibilidade, uma maleabilidade. O cérebro tem essa maleabilidade.
E muito mais o lado energético, que eu digo que é o corpo astral, que ainda é matéria fluídica, né? Eu expus no último vídeo até, falando sobre isso, matéria fluídica. E eu vou explorar depois um pouco mais, porque houve muitas perguntas a respeito das cores, das formas. Calma que a gente chega lá, né? Então, a minha ideia aqui é pegar o fenômeno e que as pessoas procurem descrever o fenômeno para poder estudar isso para si. Há uma ansiedade, né, meio ligado à vaidade. Eu também, sabe aquela coisa do eu também, eu também, eu também, eu já, eu já, eu já? Eu já saí também, eu já saí. Não, peraí, saiu ou não saiu? Teve projeção ou não? Ah, projeção assim, então não. Né? Muitas pessoas vêm a mim, eu falo, como é que foi? Então não é sonho lúcido, é um devaneio, tudo é possível. Uma epifania cerebral não é uma projeção astral. É específico, gente, a gente não pode botar tudo no mesmo saco. Mas tá assim, isso aqui é projeção astral. Aí eu não estou estudando. Quando ele bota aqui projeciologia, a proposta dele é estudar a projeção da consciência ou da energia que somos em diversos planos. Mas se vocês repararem, ele em vários capítulos ele vai dizer isto é outra coisa, isto é outra coisa, isto é outra coisa, e ele vai falar dos animismos, ele vai falar dos devaneios, ele vai falar das epifanias. Tá aqui. Então, por que eu quero projeção astral? Né? Porque a epifania, né? Seria até uma experiência interessante, né? Em termos de espiritualidade. Mas o devaneio não. A fantasia não. Isso não ajuda ninguém. Devaneio e fantasia é outro nome para você estar mentindo para você mesmo. Tá? Mas a epifania pode acontecer, sim. Acontece, mas você não pode se prender a ela como já estou lá na espiritualidade. Tá? Ele te dá uma... você tem um vislumbre sensorial, e não só sensorial, né? Porque ele é captado, né? E percebido pelo seu próprio cérebro, que descreve, né? Que existe algo além da matéria. Pelo menos você já está com essa noção. Que a epifania é isso, você faz uma conexão com uma energia muito maior que você, que faz parte desta terra, de você, do universo. Você tem um encontro com esse todo. Desse tamanho, tá, gente? Ainda digo isso. Você tem uma epifania aqui, estando aqui, para transcender essa questão de que eu sou somente corpo. E essa personalidade. A personalidade, então, é mais besta ainda, tá? Porque a personalidade, ela muda ao longo dos anos, das décadas, dos setênios, do tempo que você quiser. Quando eu falei setênio, fica a gente presa ao setênio. Solta. Há uma progressão de 7 anos, há uma outro tipo de mudança de 9 anos, e isso tem motivo, gente. Não vou entrar aqui na questão da numerologia e dos símbolos, mas tudo isso, a gente tem toda essa engrenagem para estudar. A gente não morreria de tédio, nem teria tédio, nem depressão, nem principalmente depressão, se a gente estudasse. Se tivesse um propósito para estudar, fosse o que fosse, para se dedicar, não tinha depressão. Ansiedade não digo tanto, porque a ansiedade a gente está sempre querendo ou terminar, ou fazer mais, ou questões de dinheiro e tal, ou como vai ser o futuro, por causa dessa loucura que o pessoal fica jogando aí, né? A mídia, né? O tal filtro, né? Olha o terror, olha tsunami, olha terremoto, olha Terceira Guerra Mundial. Eu vou morrer, vou sair dessa vida, morrer nesse sentido, vou sair dessa vida, vou ficar lá de camarote escutando mais 100 anos, todo mundo que ficar aqui escutando a mesma coisa. Pode ter certeza, porque há quanto tempo a gente escuta isso?
a humanidade. Vai ter terremoto, tsunami, fim de mundo, né? Os apocalipses estão aí como literatura para provar. Quando aconteceu aquela tragédia em Lisboa, em 1750, né, aquela tsunami do Tejo, um terremoto e incêndio, claro que era o fim do mundo. Ali o apocalipse do João todinho se realizou, só que não. E quando houve, bem antes, né, o Apocalipse é uma literatura bem judaica, tá? Que ela é escatológica. Essa escatologia, ela não é romana. Grécia não tinha escatologia. Roma não tinha uma escatologia. O que é uma escatologia? É você ficar sempre prevendo um fim. Quem tinha isso era os judeus, né? Lá os hebreus. Não sei nem se todos, tá? Porque se você for ver, estudar na história, tem pelo menos umas 10 seitas só na época do Cristo. Só eu identifiquei umas 10. Umas 4, 5 mais conhecidas, importantes, e outras menores, mas significativamente importantes também, porque criavam lá os seus jornaizinhos de boca em boca para zoar o pessoal. Então, algumas eram escatológicas, outras não, mas as principais eram. Fim, vai acabar. O terremoto vai acabar com o templo já foi destruído, vai ser destruído pela segunda vez. E foi, né? Acabou sendo. Isso não é apocalipse? Para eles é. Só que não terminou o mundo. A coisa do fim do mundo. Eu, quando era pequena, eu fiquei. Eu escutei isso e fiquei apavorada. Como assim? A Terra vai acabar? E principalmente porque eu estudava fora, eu falava: quem inventou essa história? E se a Terra acabar, não tá vendo que vai acabar todo o sistema solar? Quem tá falando uma besteira dessa? Vai acabar a humanidade, essa raça. Nós vamos evoluir para outra. Vai ter igual extinção de dinossauro, vai ser extinção de ser humano e depois é depois. A gente não sabe o que vai vir, mas a Terra continua. Porque ela está ligada a Vênus, ao Sol, a Mercúrio, a Marte, a Júpiter. Não tem isso. Tá? Isso é um sistema muito bem engendrado para muito, muito, muito além do ser humano. Graças a qualquer ser que o ser humano não controla nada. Nada. Mal controla propriamente, mal controla o sistema que ele criou e ainda bem que não controla o resto. Né? Porque senão a gente também estava frito. Então, quando eu falo de projeção astral, eu estou falando de algo concreto para um mundo astral, uma dimensão astral, uma frequência, né? Dimensão. Dimensão é bom, né? Porque tem matéria fluídica, mas é em outra dimensão, não é essa de terceira dimensão. Mas tem outras dimensões, que é dimensão 4 dimensões, sim. Por quê eu falo que é quarta dimensão? Porque o pessoal não diz que o tempo está envolvido na quarta dimensão? O tempo é da quarta dimensão? Pois é, eu diria que o astral é um lugar quando? Porque tudo é agora, tudo é muito momento agora. O passado, presente e futuro às vezes se confunde, mas não é que o tempo não exista. E não me venha dizer que o texto tal, que o outro texto falou. Gente, quem escreveu esses textos naquele tempo eram seres humanos fálicos com uma visão limitada e muitos a favor dessa caverna, de controlar essa caverna. E tem gente que diz, não pode dar liberdade que vai fazer bagunça, vai ficar pior, vai todo mundo se matar. Então a gente realmente merece, né? Vai fazer um formigueiro violento, né? Vai todo mundo se comer ali dentro. E eu acho que não. Eu acho que não. Então, ao exteriorizar o quê? A consciência, será que eu exteriorizo a consciência ou realmente uma energia, né? Que eu falo que é um corpo, né, fluídico, porque a consciência ela continua no corpo e fora do corpo. E isso não é uma bilocação, tá? Essa consciência
extrafísica, olhando o corpo também, só que ela não está, ela está deslocada, né? A consciência deslocou um pouco mais, mas eu vejo o corpo, eu percebo o corpo. A bilocação é um fenômeno que não é fácil, é um processo, pode ocorrer, é raro, tá? Não é aquela coisa normal. Pode ser que um dia fique comum, não é ainda. Mas bilocação é eu estar aqui gravando esse vídeo consciente do que está ocorrendo em algum outro lugar que tem alguma importância, alguma relação comigo até. Não por imaginação. É estar bilocação. É estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou como aconteceu comigo, em 3 lugares ao mesmo tempo. E já ocorreu a bilocação em vigília. Aí é bilocação. Agora, quando eu saio do corpo, quando eu estou perto do corpo, eu estou vendo o corpo, eu sei que eu estou ali e estou fora. Mas quando eu estou mais distante, como é mais distante? Né? A gente fala distante porque a gente tem a noção aqui de espaço, né? Como a gente deixou de ver o corpo, pode ser que eu não tenha me deslocado, como aqui, né? Eu fui daqui para a porta. Eu penso que estou na porta, mas na verdade essa porta não está aqui nesse espaço linear, e sim que está numa outra dimensão, um portal. Então eu atravessei, mas eu estou ainda verticalmente ultrapassando estágios frequenciais. Né? Eu vou bagunçar a cabeça de muita gente para poder chegar em algum lugar. Não quero ideias prontas. Né? Então eu vou me deslocando ou me frequenciando. Estou aumentando a minha frequência ou estou na mesma frequência e tenho impressão, então, porque estou aqui, de deslocamento. Veja, eu não consigo, e ninguém vai poder dizer, se é realmente totalmente diferente. Por quê? Porque enquanto no corpo, enquanto eu não ampliar a minha unidade cerebral aqui, carbônica aqui, esse cérebro, enquanto eu não modificar isto, porque energeticamente é fácil, eu quero ver modificar isso aqui, que tem que traduzir em linguagem a experiência. Então, enquanto eu tiver uma certa limitação para dizer, eu vou comparar, e não é maldade, eu vou comparar um pouco com essa vivência da terceira dimensão, porque eu não vivo em outra dimensão. Quando o dia que eu estiver vivendo lá, eu sou só lá. Ah, mas os seres podem não dizer? Sim. O quanto você é isento de preconceito para poder traduzir. A gente já viu que tem N textos de espíritas intencionados, bem intencionados, mal intencionados, que traduzem mensagens trazidas do astral ou canalizadas, né? E vai modificar muito a situação e acaba não falando, ou não sabe nem como dizer, ou realmente não entendeu. Deu um branco. Então, vamos exemplificar. Quando você sonha, você lembra do sonho inteiro? Não. A maioria não. E todo mundo sabe que você preenche parte daquilo com uma certa lógica, porque o seu cérebro não consegue ficar com pedaços sem lógica e dizer assim: eu sonhei que eu estava comendo uma banana, depois eu vi um shopping, eu estava indo tomar um café, depois eu estava subindo uma montanha com um grupo. Você não consegue ficar com isso como seu sonho. Você joga fora. Se isso acontecer com você, de você lembrar de 3 coisinhas, 3 imagens, eu vi uma fogueira. Tá. É interessante você falar, eu vi essa noite, eu me lembro apenas de uma fogueira. Por que isso é importante? Porque a fogueira tem simbolismo, é fogo, tá ligado? Você pode até ficar. Mas você pode ter estado numa festa junina, você pode ter estado num passado onde havia fogueiras, pode estar num churrasco, fogo de chão, sei lá. Ou quanta coisa. Lembrança do passado,
de um passado muito distante, de um passado pouco distante, uma vontade, um desejo. Como é que eu vou saber? Eu tenho que anotar apenas. Então, eu digo que o estudo sincero, verdadeiro, é diário. É diário de bordo, sabe? Protocolo, diário de bordo, o nome que você quiser dar, mas tá lá, dia tal, dia tal. E de vez em quando dá uma olhada. E quando você anota, há uma possibilidade maior, isso dito até por médicos, que há pouco tempo fiz um curso com um médico muito bom, inclusive falando de óleos essenciais e outras coisas muito interessantes, médico, tá? Que não são todos os médicos que são materialistas, tá? A ciência tem uma parte materialista, mas tem uma galera que não é, e isso é muito bom, para a gente ver que não é uma parede fechada, tem furos nessa parede. E ele estava falando, escrevam, estão assistindo pelo YouTube, estão assistindo a plataforma lá, que não era nem YouTube, né? Mas se você faz um curso no YouTube ou quer assistir, anota. Vocês ficam dormindo, vocês ficam deitados, aí tem que assistir 5 vezes a mesma coisa, porque não anota nada. Aí parece que você assistiu 5 vídeos diferentes quando não foi. Porque vocês viajam, isso é normal, gente. Eu sou professora, eu sei o quanto meus alunos viajam sempre. 30 anos de magistério, eu olhava para a turma, eu falava, foi, tá aqui, tá aqui. Isso é óbvio, o professor fica com um olhar clínico. Você sabe quando a pessoa está prestando atenção e sabe quando a pessoa já pegou aquilo e foi comparar com outra coisa e quem já não está nem mais ali. Não precisa fechar o olho para dormir. O cérebro desliga. Tá, já, foi. Já está no recreio, já está não sei aonde, já está no namorado, na namorada, no cara, sabe? Um monte de coisa. E eu dei aula para adulto. Então, as preocupações, a casa, o emprego, o patrão, aparecia. Eu olhava assim, falava, turma aqui, tinha que estar chamando. Tipo, presente não é só a chamada, né? Então, o sonho, você tem que começar a fazer isso com você. Estar presente. Quando você está presente, você anota, veja, o seu sonho vai começar a ficar mais lúcido. Como assim, Cristina? Sim, esse exercício é um exercício para, quando você faz diário, para você começar a mandar uma mensagem. Seu cérebro é muito, muito obediente. Você que pensa que não. Você está mandando uma mensagem para ele, subliminar, do tipo, eu vou prestar atenção no que você faz quando estou dormindo. Porque você não dorme. Quem é que dorme? Se o cérebro não dorme, apenas diminui a frequência das ondas, quem é que dorme? Minha consciência? Será que ela dorme? Então, ela só lembra depois? E se ela dorme, quando não dorme, o que faz? Veja, em cada vídeo meu, anotem todas as perguntas que faço. E vocês vão ver que eu faço muitas perguntas para que vocês indaguem a vocês mesmos. Não é para fazer para mim, que eu tenho as respostas. É para vocês se perguntarem quem é que dorme, como dorme. E quando volta, quem é que acordou, como eu fiquei consciente. Onde estava a consciência lá, a consciência cá, então tem uma consciência lá, uma consciência cá. Né? Então é exatamente isso, projeção astral. Por isso que dizem, uns dizem, todo mundo sai do corpo. Sim, né? De certa forma, pelo menos flutua. Pelo menos flutua. Agora, tem gente que não. Por quê? Tem gente que abaixa. Todo mundo fala flutua, porque parece que todo mundo está flutuando, né? No nível superior, né? Mas tem gente que fica mais denso, gente. E tem gente que está tão colado, mas tão identificado com o corpo, que não sai. É o caso do sonâmbulo. O que acontece com o sonambulismo? Ele está colado. Ele sai para sonhar, para fazer alguma coisa e carrega o corpo. Porque ele é o corpo. É uma consciência, deve ter alguma experiência aí, tem que fazer uma regressão para saber o porquê, se é só crença ou se isso já traz de alguma vida passada. Algum motivo ele tem para estar fazendo isso. Ninguém faz nada à toa, tá, gente? Tudo tem uma razão, tem um motivo, o negócio é investigar. Então, a bilocação é eu estar aqui e em outro lugar. Bilocação, local, 2 locais. Mas com consciência, senão não é.
eu tô aqui e começo a imaginar que estou no parque, não é uma bilocação. Mas eu posso ficar tão lá, que eu tô com tanta vontade de ir lá, eu posso passear por aqueles lugares que eu já conheço. Então, a impressão, a sensação que eu tenho é que eu estava lá, minha consciência, de certa forma, né? Vai até lá energeticamente, porque não tem espaço, né, para consciência, né? É energia, já está lá, mas eu estou aqui. Isso é uma bilocação? Não, isso é um devaneio. E o próprio Valdo fala, é uma visão extrafísica, uma duplicação da sua visão. Que depois você volta, opa, tô aqui. Ah, então depois eu vou lá no parque, tá? Quando eu vejo aqui algo acontecendo, eu tô aqui e ao mesmo tempo eu tô vendo, está acontecendo isso, eu tô em 2 lugares. A minha consciência está em 2 lugares. Agora, se eu lembro uma coisa do passado, não, é lembrança. Se eu projeto uma coisa no futuro, é premonição. Também não é bilocação. Então tem que ser aqui. Então eu dei o exemplo, né, do que estava acontecendo naquele momento, quando eu tinha perdido a minha filha, dos 3 lugares, eu estava tomando conta do meu corpo, do médico, porque eu ia voltar, eu ia burlar aquela anestesia de qualquer maneira, porque eu já tinha burlado uma vez e disse, o meu útero você deixa. Ele falou, caramba, dá mais anestesia, mas eu estava ali. A anestesia não me apagou, eu não me entreguei. Eu estava num nível, né, que eu ia, né, astral, vamos dizer assim, astral já mais superior, para saber o que estava ocorrendo no local que eu sei que ficam as preparações, ou parte, né, gente, não é tudo. Um local que eu sei que tem preparação para as encarnações, os seres que se preparam para encarnar, que estão estudando. E, ao mesmo tempo, como eu não tinha certeza se a minha filha ainda estava na UTI, se o corpo ainda estava podendo ser salvo, ela podia estar projetada também, porque bebê se projeta, né? Bebê se projeta. Não está ainda acoplado totalmente, né? Então eu fui catar lá na UTI. Então eu vi a UTI de Botafogo, eu vi o astral e vi o hospital onde eu estava, o centro cirúrgico. Os 3. Né? Como que você consegue isso? Viva para você saber. Eu estou dizendo que eu via os 3 simultaneamente. Simultaneamente no tempo presente, porque os 3 estavam acontecendo no tempo presente. Não era uma projeção para passado nem para futuro. Né? E depois isso ficou. Isso abriu. Veja, tudo é uma porta que você abre. Se você não fechar, se você não tiver medo, isso pode abrir e ficar. E se te incomodar, você vai fechar. Tem gente que abre, eu não quero ouvir, então fecha. Não tem problema nenhum, gente. Esse negócio de que é para isso, tem que, o mentor obriga. Não, não existe. Existe o livre-arbítrio, sim. Ah, mas o médium não tem que? Ele tem que até onde ele acha que ele tem que. Ou a minha projeção, eu usar a projeção de uma maneira positiva, até onde não está me incomodando, é a minha integridade. A minha vida, porque eu não vim para viver a vida dos outros, eu vim viver a minha. E eu vivendo a minha, e vivendo bem, e fazendo bem para mim, para minha família, sabe, para um núcleo, eu já estou fazendo muito bem para muita gente. Vocês é que pensam que tem que ficar o tempo todo ajudando da maneira que vocês acham que é ajudar. Eu ajudo até algumas pessoas a ajudarem, porque há uma ideia de que ou todo mundo tem que ir para o mosteiro, ou todo mundo tem que dar sopão e cobertor. Ou então todo mundo tem que ajudar a curar as pessoas. Não, não, não. Eu posso fazer outras coisas. Gente, não vamos ser limitados. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso dar aula, eu posso criar marketing, eu posso fazer uma rede de correlações, sabe? Eu posso fazer uma série de coisas. E também ir lá, arregaçar a manga e trabalhar. E você vai ver como é pesado. Você queria, às vezes, ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Eu já passei por todas essas situações. Por isso eu posso falar. Eu não estou falando teoricamente. Nada do que eu falo aqui é teórico, tá? Nada. A não ser quando eu fui lá de filosofia, que eu vou estar falando de um texto filosófico.
Mas na maior parte das vezes, estou falando a partir da minha vivência, da minha consciência. Eu fui lá, fui experimentar ajudar, arregaçar a manga e ajudar. Volta, não deu certo. Foi em outra época, volta, não deu certo, não é assim. As pessoas não querem, não posso violentar. Não, o livre-arbítrio. Há um respeito pela liberdade de escolha e arbítrio das pessoas. A hierarquia respeita, a luz respeita, o amor respeita, a vida respeita. E por que o ser humano não respeita um ao outro? Porque nós somos abusados, nós somos realmente violentos, abusados, orgulhosos, sei lá, prepotentes. É o nome que você quiser. Então, quando uma pessoa tem uma religião, mas ela quer ampliar, eu ajudo. Agora, eu também não tiro. Agora, se ela quiser, que às vezes fica incompatível, uma seita, uma religião que não acredita em extrafísica ou é materialista, religião materialista. Isso é uma coisa assim que para mim sempre soa meio incoerente, mas tem. Já escutei de pessoas falando, não, é que quando você morre acaba. Acaba o quê? Acaba tudo. Fica lá, sei lá, embaixo da terra, esperando. Mas embaixo da terra vira farelo, né? Vira pó. O que vai ficar ali embaixo da terra? A consciência vai ficar ali? O espírito vai ficar ali embaixo da terra? Nem que você quisesse segurar ele. Não fica. Então tem umas coisas assim, de uma incoerência, de uma incongruência assim, absurda. Ah, não acredito em reencarnação. Tá bom. Então tá nascendo, não tem 8 bilhões de seres. 8 bilhões tem agora. Se cada um que morre só uma vida tem, olha quanto que essa terra já teve e tem de pessoas. E foram para onde? Toda essa galera está esperando o juízo final? É isso? Então não são 8 bilhões, são 80 bilhões, né? No mínimo. Porque aquele que nasceu antes de Cristo está esperando, o que nasceu na época do Cristo está esperando, o que nasceu no século I está esperando, o que nasceu no século II está esperando, o que nasceu em cada século. Então, se fosse contar de 100 em 100 anos, nós temos 2.000 anos, né? Só do Cristo para cá, né? Contando fazendo a contagem. Bom, o judeu diz que tem 5.700 anos, então tem 5.000 anos, 6.000 anos. Já lá os indianos dizem que tem 8.000 anos. Se eu botar de 100 em 100 anos, X pessoas, nós já passamos, essa terra está lotada, está pesada já, de gente esperando o tal do juízo final. Percebe que se você colocar essa teoria, essa ideia em prática, ela não procede, se não procede é mentirosa, é falsa. E se vocês fizessem mais isso, vocês veriam o quanto vocês acreditam em mentiras. E por isso, às vezes, temem a projeção astral, ou não, ou acham que a projeção astral é coisa do demônio, ou que a projeção astral é não sei o quê, ou que é uma disfunção, ou que é proibido. Eu posso, mas eu não devia. Eu vou ver o quê? Vai ver o quê? Vai ver você primeiro, já falei. Então, essa coisa da consciência dupla e bilocação eu expliquei. O que é exteriorizar a consciência? Você pode exteriorizar em diversos níveis dimensionais, frequenciais. E o tal do cordão? Tem gente que me pergunta, você viu o cordão? Não, olha, com toda sinceridade, não sei do que se trata, nem ectoplasma, nem cordão. São duas coisas que, na minha experiência, não vi com essa consistência de ter cordão saindo pelo nariz, nem quando estava projetada cordãozinho de prata, nem dourado, nem pelo fiapo da cabeça, nem por trás. Não vi, gente, não vi. Por quê? Porque não existe? Porque não tem necessidade? Porque isso é para a pessoa não se perder? Pode ser. Pode ser que a própria pessoa projete isso, e o Valdo dá um questionamento aqui, há a possibilidade desse cordão ser em função do próprio projetor. Ele acredita que há um cordão, algo que prende ele precisa disso para não temer se perder. Gente, teve momentos que eu achei que eu estava perdida, assim, e não vi cordãozinho nenhum, eu chamei o nome do meu mentor. As situações que eu vou contar de projeção astral, e eu já me projetei para um lugar muito distante, que seria aqui, nessa realidade aqui, Brasil, né? Eu estava
não vamos dizer, no plano astral, na egrégora de outro país, salvando uma pessoa. Mas não é tudo igual? No nível astral, não. Nesse astral imediato à Terra, não. Tanto é que tem guardião na biblioteca, né? Vai entrando assim no Kremlin, vai entrando assim no Vaticano. Eu já falei, o Vaticano tem guardião. O Congresso americano tem guardião. Claro, tem espionagem desse tipo, e existe sim espionagem desse tipo. É só pegar os livros específicos que falam, que relatam isso. Um dos livros é As Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro, que relata, sim, que havia essa intenção de espionagem extrafísica, porque já, muita gente já sabe, a ciência sabe, a política sabe que isso é possível. É a igreja que fica segurando as pessoas, e as pessoas acreditam. Imagina esse povo todo no astral, todo mundo um conhecendo o outro, um indo no lugar do outro. Claro que não é assim, que não é bagunça, né? Não estou dizendo que a gente vai ali na casa do vizinho para ficar fofocando, porque tem realmente os limites. E esses limites são dados não por nós aqui, porque nós somos abusados mesmo. Se der ideia, vai nem fazer fofoca. Mas tem guardião aqui, guardião ali. Então tem mais gente também do outro lado. Veja, a Terra está lotada. Tem 8 bilhões aqui, mas não sei quantos bilhões. Multiplica pelo menos por uns 3 ou 4 aí, extrafísicos de cada um, mais os guardiões de cada lugar. Porque é segredo. Tem uma política que não é só a política daqui. Tá? Questões ufológicas à parte, a política não é só uma política física. Né? No que a gente tem de política. Eu não gosto muito desse termo, porque para mim política lembra politicagem, lembra só uma coisa da polis, e não é bem assim. Né? Há todo um controle, né? Uma geração para uma evolução ou não desse planeta, que é um tal do governo, mas esse governo é um governo oculto, porque você entra em contato com esses seres, mas a coisa não. Nem que você quisesse dizer. Eu dizer assim, olha, tem isso que eu fiquei sabendo nesse plano. As pessoas só trazem desgraça. Ah, vai acontecer tsunami. Ah, vai acontecer terremoto. Como se. Gente, falar que vai acontecer tsunami, terremoto, incêndio, é chover no molhado, gente. Por quê? Porque desde que a Terra é terra, que tem tsunami, incêndio, vulcão, terremoto. Então, não estou falando nada. Pelo contrário, o que me foi mostrado uma vez, que eu já falei lá na minha entrevista, foram comportamental, o desvio comportamental para onde estávamos indo com as nossas criações. Não só as criações tecnológicas, mas as criações de ideologias, de controle daqui, tá? Não estou falando do controle real, que é um poder, né? É diferente. Aqui é controle e lá é um poder real para um benefício. Mas a gente passa por cima. A gente não tem livre-arbítrio? Tem, mesmo que seja para a gente se atirar no abismo. Tem, eu quero ir, pum, fui. Então, quando eu vi aquelas mensagens, não coloquei todas, porque há coisas indizíveis que você não consegue nem imaginar. E veja, se ela mostrou uma situação de pandemia, que foi que a gente viveu, o lockdown, hoje sei, eu achei absurdo. Eu falei, caramba, o que é isso? O que está acontecendo? O que vai acontecer conosco, né? E hoje sei que foi a pandemia, então quando as coisas foram se comprovando, eu fico com receio das coisas que eu sei que vi, que vai acontecer. Ah, então por que você não revela? Porque, infelizmente, hoje o que você revelar reverbera na rede como eco para afirmar e piorar a situação. Hoje é impossível você avisar aos seres humanos de um perigo iminente. É melhor não falar e vibrar o contrário e falar o oposto. Porque se você disser que vai ser assim ou que vai acontecer isso, 3, 4, 5 bilhões de pessoas vão ficar pensando naquilo com medo e como se fosse acontecer, e aí aumenta a possibilidade. Acredito que muitas coisas estão muito aceleradas em função disso.
Porque só se fala do perigo, do risco. E quanto mais eu olho para o mal, para o perigo, para o risco, mais eu aumento, porque eu sou um criador desse processo. Mas eu não criei aquilo, Cristina. Criou. Criou na medida que olhou, que aceitou, que ficou vendo no YouTube todas as desgraças, cada um. Astrologia, desgraça. O Saturno entrou retrógrado em Marte. Ai, meu Deus, não sei o que em Marte, em Peixes. Ai, agora. Aí aumenta. Porque você tem essa energia criadora, consciente ou inconscientemente. Então é por isso que eu não falo. E não vou falar. As pessoas ficam, fala. Até no particular, fala, Cristina, fala. Não. É um compromisso meu. Mas você não viu para falar? Não. Eu vi para vibrar e falar diferente. Tá? É bem diferente. Vamos cultivar flores. Por quê? Vamos cultivar batatas. Vamos criar jardins. Vamos fazer parques. Mas por quê, Cristina? Vamos fazer diferente. Tá? Vamos ajudar pessoas. Vamos criar, né, movimento voluntário. Que adianta eu ficar falando? Bom, tsunami, terremoto e vulcão e chuva ácida, isso aqui, isso sempre existiu. Ou vocês acham que não chovia ácido no tempo lá dos dinossauros? E não tinha carro, e não tinha combustível fóssil. Então tem muita manipulação em tudo isso, tá? Então, cordão obsoleto. Eu estou colocando aqui alguns pontos porque foram algumas perguntas que me fizeram, tá? Sons intracranianos. Cristina, eu ouvi barulho, ou eu fiquei com medo de sair, fiquei com um zumbido infernal. Sim. Chama-se acúfenos. É o que é escutado internamente pelo cérebro. Por quê? Porque você está mexendo com uma estrutura, né? Às vezes um pouco mais forte, mais impactante. Então você pode escutar sino, zumbido, mas é interno, tá? Sibilos, estalos, porque tem uma glândula. Tem glândulas aqui que físicas que se abrem, que se quebram algum cristal, é mínimo, tá, gente? Mas para o cérebro basta uma nesguinha, que já é um barulhão. Um barulhão. Quer tirar isso? Tem um exercício, tá? Vou passar já o exercício. Para quem ficou com barulho, com zumbido, com zunido, com sibilo, porque tentou sair, foi muito forte, porque forçou a barra, porque não fez progressivo, ou porque foi de repente, ou porque tomou uma droga. Porque tem droga que faz isso, né? Que dá aquela arrombada. Por isso que eu não gosto. Toda a minha experiência, já falei, foi sem droga. Então, isso não é porque é perigoso, não é porque você vai acabar com o seu cérebro, não tem problema. Tem que observar por que foi assim. O que estava acontecendo? Você tomou alguma coisa? Você fez algum exercício antes? Porque se eu quero fazer projeção astral, ela não está ocorrendo e eu quero pelo menos ter essa experiência que a Cris fala de ver o corpo, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, né? Acalma, sabe? Respira, solta. Eu tenho que preparar, o ambiente tem que estar preparado. Não, faz uma proteçãozinha, acende um incenso e tal. Não precisa botar música, não, né? Para ficar bem em silêncio. Então, vai para um lugar, fecha a porta, não pode ser incomodado, não pode ter celular. Tira o celular, tá? Importante isso. O celular fica lá na outra sala, ou então você desliga. E celular desligado também não tem esse negócio que celular desligado espiona a gente, não, tá, gente? Aparelho desligado é aparelho desligado. Desligado, tá? Não tá passando corrente. Então, eu deito ou me acomodo, eu tenho que ficar numa posição, pode ser aquelas poltronas do papai, pode ser aquelas poltronas, né? Que você estica um pouquinho mais, relaxa, tem que relaxar. Ou você deita
Não coloca a cabeça muito baixa para não haver sufocamento. Então, levanta um pouco a cabeça. E é bom colocar. Bota um lençolzinho em cima, porque vai ter um esfriamento corporal para você não ter uma diferença de temperatura muito grande, dependendo do local que você está. Claro, se você estiver no calor, você pode até suar, mas a temperatura não pode ser nem muito elevada nem muito baixa. Então, você controla ali, você vê se precisa de um lençol, se não preciso, mas coloque embaixo do joelho. É bom você colocar ou um travesseiro, ou aquelas almofadas redondas, né? Para quê? Para que haja um ciclo de energia fluindo, para que você possa ir respirando, aprofundando e acalmando e diminuindo tudo. Pensamento, respiração. Mas eu vou ficar sem ar. Não, não vai. Sabe aquela respiração que depois que você já fez aquela respiração profunda, você soltou, ela se normaliza. Por isso não pode ter ansiedade, não pode ter angústia. Não, projeção astral não é para fazer quando você está com angústia, com ansiedade, com tristeza, com doença, não é. O que acontece com a EQM é outra coisa, é para a pessoa se livrar de uma dor, para a pessoa ver alguma coisa ou ter alguma mensagem. Mas é uma exceção, gente. A EQM é uma exceção. A EQM talvez só venha também para corroborar isso. A projeção extrafísica é para você fazer mesmo o exercício. Aí você vai colocar, né, a almofadinha embaixo, aqui, não baixa muito a cabeça, tá? Não é muito legal, você pode ter algum problema com isso, né? Mas não é para ficar muito alta, mas você vê, eu posso sair recostado, então a cabeça não precisa ficar deitado no reto. Ela pode ficar um pouquinho mais alta, sem prender, e aí você relaxa, respira, respira, a respiração vai diminuir, tá? E aí é que eu vou entrar na questão do I can breathe. Eu não posso respirar. Meu Deus, eu não estou respirando. Por que você não precisa? Porque como você vai projetar a sua energia não precisa respirar. A respiração é uma questão daqui que eu já expliquei sobre os níveis de alma em que a pessoa, quando adentra esta unidade carbônica aqui da Terra, com o corpo, ela precisa do ar. E ela precisa do ar para alimentar não só o corpo, como para limpar. O ar tem várias funções, inclusive alimentar o corpo astral e mental. Também se alimenta da respiração. Não é à toa que a ciência da respiração yogi dá muito resultado para a projeção também. Para eliminar a ansiedade, para eliminar a depressão. A respiração é fundamental para muitas coisas. Tá? O ar se respira, mas não é só a questão de ter ar. É como se respira. Né? Com ritmo, sem ritmo, né? Profundo, menos profundo. Como que eu baixo? Eu baixo a minha vibração, a minha frequência cerebral com respiração. Não precisa ser um yogi lá, fakir, para fazer isso, que isso já está sistematizado. A mão de qualquer um. Vai lá, pega, faz e você vai perceber que você vai diminuir. Como você diminuir essa frequência, ela vai do beta para o alfa mais baixo. Quando estiver entrando em delta, você já pode começar a sentir que seu corpo energético flutua. Né? Você pode sentir que Cristina, parece que eu estou gordo, né? Acima, ou estou para um lado, estou para o outro. Essas observações no início já são interessantes. Por quê? Por que você está caindo para um lado? Desequilíbrio. Desequilíbrio da energia do outro lado. Então você vai ter que na próxima energizar aquele lado. Ah, é o esquerdo que está desenergizado, vou energizar isso aqui. Como? Eu não estou vendo, Cristina. Não precisa. Aí é respirando e imaginando luz, luz, luz. Que luz? Luz branca, tá, gente? Luz, luz. Depois eu vou falar dessa coisa das cores. Luz, luz branca, luz branca, luz branca, porque você está só energizando. E ela tem que circular para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso não é difícil de fazer. Aí você não vai mais cair, não vai mais tombar. Mas você pode não ter energia nesse corpo astral. Por quê? Porque você come errado, você come muita carne, né? Você faz muita besteira. Então você não tem energia no seu corpo astral. Aí você quer sair no astral. Mas seu corpo astral está
enfraquecido. Então, às vezes você levanta, mas não consegue andar. Então, tudo isso tem que ser observado. Ah, tem que fazer jejum? Não, não estou falando isso. Estou falando para você comer um pouco menos, mais seleto, menos porcaria, menos trash, menos fast food, né? Menos salgadinho. Não beber, não beba antes de fazer projeção astral, não use droga antes de fazer astral, não fume maconha, não tome cogumelos, não faça essas coisas, porque você não vai fazer projeção astral, você vai entrar por aqui, vai arrombar aqui e pronto, tá? Então esse é básico. E aí o exercício, no caso de você escutar estalo, é a pineal, tá? Isso é comum. Sibilo, zumbido, tudo isso é comum porque ele está entrando em outra frequência. E o que você vai fazer para tirar? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar os 2 dedões e vai enfiar no ouvido, tá? Você vai colocar esses 2 dedos em cima do olho, esses 2 aqui no nariz e esses 2 na frente da boca, tá? Então, com o dedo no ouvido, o dedão, você vai fazer uma respiração profunda. Você vai inspirar, fechar tudo, como eu fechei, segurar naturalmente, não precisa fazer força nem apertar nada. Só para fechar os seus buraquinhos. Você fica. Daqui a pouco vai começar a dar aquela sensação, né, de sufocamento, né? Não chega a ser sufocamento, mas vai ficando pressão, uma pressão. Quando você achar que não vai suportar mais, vai até o seu limite. Você solta, simplesmente solta. Você vai fazer isso 3 vezes. E esse zumbido, esse estalido, esse sino, sei lá, essa coisa, vai desaparecer. Tá? Você faz 3 vezes, depois faz 2, 3 vezes por dia e você vai ver que isso desaparece. Tá? Não precisa ir para o médico, não precisa fazer elétron, é normal. E à medida em que você for fazendo esse exercício para uma projeção, tá? E esse tipo de exercício tem o nome de treinamento autógeno ou bioenergética aplicado ao desenvolvimento pessoal. Tudo isso você pode fazer, depois eu abri os cursos sobre isso, para vocês fazerem. Mas eu sei que tem muita gente ansiosa aí para fazer a projeção, então só um pouco menos de ansiedade. Faz cada tópico desse, do relaxamento, da respiração devagar, você já vai ter uma certa projeção. Você tem que ter consciência de uma energia. Você não saiu ainda, mas você sentiu que flutua. Você sentiu que tem um braço extrafísico. Você teve a impressão que você estava sentado e quando você viu, não, eu estou deitada. E deita. Né? E quanto mais você se preparar para as possibilidades, melhor. Eu não estou falando para você fazer nenhuma viagem para falar com ninguém, para ajudar ninguém, para não fazer trabalho nenhum, não é nada disso. É um trabalho científico, consciente, para você perceber que nós podemos fazer isso e tem um propósito, tá? Então, esse é um exercício que eu ia passar para vocês, porque muita gente reclama nessa coisa do zumbido, tá? E além desse, o plano astral, ele é bem vasto. Ele é um nível que eu já falei, bem inferior, escuro, é o final da caverna do Platão lá, bem pesado, bem denso, quase não respira, até os níveis em que você está perto daquela entrada da caverna, do portal ali, é na luz já. E o plano mental? Aí é outra coisa. Então, quando eu digo que eu ultrapassei, né? Eu ultrapassei e estou para além dos filtros. Porque as religiões, com seus textos, estão para dentro da caverna, da porta da caverna para dentro. Fora desta
porta dessa caverna, não tem sistema. Nenhum. É tudo projeção de quem está do lado de dentro da caverna. Que fica dizendo, Deus criou assim. Gente, como eu posso dizer, em sã consciência, Deus criou assim? Nem a ciência pode afirmar que tudo começou, ela pode dizer que parte deste universo, ou desta galáxia, parece que começou assim, parece, a partir de uma explosão. Ela não tem certeza de tudo, nunca vai ter, o ser humano não vai. Ele só vai ter certeza quando ele não for mais limitado aqui, quando a cabeça não for mais limitada aqui. Então, o plano mental é sem corpo, sem identidade, sem tempo, sem lugar, bolinha de luz, pura energia. E é diferente, total. E eu posso ter corpo? Se eu quiser criar o que eu quiser criar no plano mental, eu crio. Por isso ele chama-se plano mental. Qual o propósito? Tem país? Não. Tem língua? Não. Tem isso? Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Ah, então não vou lá não. Então fica no plano astral. O plano astral é divertido? A certo ponto é. Tem um monte de coisa. Tem um parque de diversões para você se divertir no plano astral, mas você vai cansar. Porque também mexe demais com você. Demais. Está muito relacionado, inclusive, àquilo que você vive aqui. Então, plano mental já é outros 500. Então, quando eu relato algumas experiências que estão para lá do plano astral superior, que eu já passei para esse plano mental, né, que é chamado plano mental, ou quinta dimensão, porque como eu já não tenho mais tempo realmente, ou o tempo é outra coisa, eu não afirmo e não vou corroborar nem discutir com ninguém que diz, não, mas o tempo isso, mas o tempo aquilo. Fofo, você viu aonde? Ah, eu li no livro. Foi um ser humano que escreveu? Uhum. Então, limitado. Ele foi? Não, ele está especulando? Não, mas os sábios, não sei da quando, da Grécia Antiga, da Síria, da Babilônia, disseram. Mas ele era humano aqui, estava lá atrás, poderiam saber também. Não tem, gente. Pro mental, e eu tô falando em terra, hein? Veja, eu não tô falando de cosmos, não. Tô falando de terra, gente. O tempo todo a gente está aqui, ó, terra. Ah, mas e os outros planetas? Ah, outra história. Outra projeção. E os planetas têm nível astral? Tem. Que nível? Mínimo, porque não tem ser humano lá. Esse nível da Terra está pesado, é porque nós estamos aqui criando isso, criando. Então, é outro vídeo para falar disso. E agora, tem duas coisas que eu tenho que falar rapidamente, a questão das formas e cores. Por favor, gente, eu só comecei a falar, tá? Então, eu vou só resumir rapidinho, para depois, no outro vídeo, eu explicar mais sobre as formas que nós criamos no astral, positivas e negativas. Eu comecei falando das positivas, tá? Então, tudo que você cria, que tem aquele, sabe aquele pensamento assim, vago? Eu gosto tanto de gatinhos. Aquela coisa assim, vaga. Eu amo isso, eu adoro aquilo. Né? A pessoa fala, eu adoro sorvete. Eu adoro ir ao parque. Eu adoro música clássica. Sabe? Ela tem uma fumaça e não fica. O que a fumacinha, né? Ela esvanece, né? Igual nuvem, né? Apareceu, sumiu. Apareceu, ficou mais denso, sumiu. Quando eu direciono, e aí entra projeção mental, né, emocional mais baixa, mais densa, eu estou direcionando negativamente. E quando é do meu coração, que eu realmente tenho um sentimento, eu quero fazer algum bem, alguma coisa, eu vou direcionar. Aí ela vai ter forma de seta, de cone, né? Ou outro símbolo, né? Ou de flor. Ou se eu estiver atacando alguma coisa no astral, eu vou jogar setas, né, de luz para afastar a coisa. Então tem uma série de possibilidades. Isso é uma aula mais sobre autodefesa psíquica até.
Mas temos que reconhecer. Agora, e quando as formas são minhas? Eu que criei, né? A gente está falando de mandar a forma, identificar alguma forma e trabalhar. Olha quanta coisa tem aí para a gente estudar. Quando eu criei, carrego a inveja, carrego culpa, carrego dores. Adianta eu trabalhar com a luz? Aí eu vou dizer para você. Aí vai ter que trabalhar com a luz, com a respiração, consciência, florais. Aí vai entrar a terapia floral também. Porque a floral vai entrar aí ajudando ao seu corpo energético e uma parte física até, é o seu DNA vibracional, seu sistema nervoso, sua parte mental e emocional, que ainda é relativamente densa, mas não é física, né? Corpo, né? Para dissolver, né? Porque o princípio da floral é eu trabalho na emoção e nas crenças e nos pensamentos para dissolver sintomas que foram, por último, né? Somatizados no corpo físico, tá? 90% das doenças são psicossomáticas, os outros 10% deixa a medicina lá tratar, operar, fazer, acontecer, arrancar, né? Mas muita coisa eu posso evitar. Né? Eu sou uma pessoa que não tem plano de saúde, que não vou no médico, que, né? Agora, quando acontece uma coisinha, aconteceu aqui o negócio do dente. Pá, dente, né? Dente é fogo, né? A gente nunca sabe o que fazer. Você escova dente e tal, você daqui a pouco tá com um probleminha no dente. Eu não sei, entrou, ficou, né? Aí dá aquele probleminha. Aí você tem que ir lá tirar. Não tem a ver propriamente com o teu pensamento, com a tua emoção. Você tá bem. Então, não tô dizendo que é 100% não, gente. O pessoal gosta de radicalizar, então tem coisas que são do físico, o físico oxida, você às vezes comeu isso ou comeu aquilo, ou caiu mal, papapá. Tem uma série de coisas, tropeçou, caiu, acidentou, não cuidou. Então, relativiza um pouco essas coisas absolutas, porque aqui nós não estamos no absoluto, tá? E o absoluto está para muito além. Então, quando, né, eu vou fazer uma luz. Por que eu falei da luz verde? Eu falei da luz verde porque a luz verde está relacionada a algo que me foi mostrado fora do corpo, estava vermelho, estava inflamado, e pensa verde. Fora do corpo, super fácil, pensar verde, o verde vem. Por quê? Porque fora do corpo você não tem um mental meio estrambelhado, né? O cérebro desviando. Agora, se eu conseguir ficar aqui pensando verde, pensando verde, pensando verde, o exercício de catar com a respiração, eu consigo, claro. Mas se eu tenho que saber onde está o vermelho, eu tenho que saber o que está acontecendo para eu fazer essa vibração. Posso fazer verde inteiro, Cristina? Pode. Aí você vai, tipo, escanear o corpo todo. Mas isso tem que ter paciência, respiração, fazer. Não é simplesmente verde, pronto, já está. Não é assim. Vamos tratar com seriedade. E por que o verde? O verde é a cor que vibra, em termos de refração, aqui no chakra cardíaco. Ele vibra verde e o oposto, que é um verde bem claro, né? Simultaneamente o rosa, que o rosa é um magenta claro, e quando você está invertendo, você está escurecendo. Então você vai ver verde escuro ou vermelho escuro nessa área aqui, quando você está egoísta, quando você está com mágoa, com ressentimento, com raiva, e vai descendo, vai ficando denso. Então, essas cores têm a ver com os nossos chakras, com o que a gente pensa, porque são frequências da luz, porque nós somos luz, nós somos uma energia, e a frequência vai te dar justamente em que faixa você está. Então, esse verde é nesse sentido, tá? E as formas de pensamento que eu criei, que são a partir da minha parte emocional, eu tenho que destruir dentro de minha causa, eu tenho que consumir dentro de mim. Então, o trabalho que eu faço, que é da desprogramação mental transdimensional, que eu chamei PMT e a RMT, que trabalho junto com terapia floral, é para dissolver essas crenças, essas mágoas, esses ressentimentos que ficam marcados no nosso corpo físico e atuam no nosso corpo astral. E você vai ver, se você sair com mágoa, você vai ver, vai estar um nível ruim, você vai encontrar seres que choram, seres que estão sofrendo, porque você vai para a mesma faixa.
Então, não é simplesmente um dia pensar uma coisinha e pronto, fiquei livre. Se fosse uma coisinha boba, nem tinha consistência. Veja, as formas de pensamento é uma coisa que é reiterada, é uma crença. Não é uma coisa assim que pensei por acaso, tá? Então, agora para terminar, vou contar uma experiência que está relacionada ao tempo. As experiências passadas, eu já falei bastante delas, depois pode ser que eu retome algumas para explicar um pouco mais para vocês, porque há muitos e muitos e muitos detalhes nisso. E várias experiências que eu não contei, algumas estranhas, algumas perigosas, inusitadas, não sei exatamente porque fui para lá, né? Talvez essa curiosidade nossa de querer saber, né? De querer ficar passeando no astral. Houve um tempo que eu fiquei muito encantada com essa possibilidade. Depois eu vi a besteira que eu estava fazendo, que a gente não tem que se demorar no astral mesmo. Ele é perigoso, ele é enganador, ele é muito plástico, plástico nesse sentido, ele cria tudo, ele é o mundo dos desejos. Então eu vou ficar presa no mundo dos desejos, não vou evoluir. E aquilo pode ser porque gera emoções, né? E às vezes você está com emoções que você pensa que são suas e não são. Mas as minhas experiências, né, que eu fui um pouco mais para cá, como aquela do tempo, eu continuei e continuo investigando essa questão, porque para mim, eu já falei que o tempo tem não existência enquanto coisa, mas a gente percebe ele como energia aqui, é a mesma coisa, a minha energia, né? Eu estou aqui, estou existindo aqui. O tempo está relacionado à duração, sim. Não só a duração, sem deslocamento também, tá? Porque eu posso estar parada e o tempo passar. Para eu me movimentar, o tempo também passa. E o tempo pode passar diferente? Pode, isso não tem nada demais, eu não ultrapassei portal, nada disso. Eu posso dizer assim, vou deitar 20 minutos e dormir 2 horas e achar que foram 20 minutos porque eu programei que eram 20 minutos e não vi o tempo passar. Eu preciso ver o tempo passar? Ele simplesmente que passa. Que se eu precisasse ver o tempo passar e fosse um condicionamento meu, eu viria sempre o tempo passar. Então, assim, eu vejo o tempo passar, quanto mais consciente estou. E assim, quando eu estou no eterno presente, eu não tenho ansiedade, mas eu estou vendo o tempo passar porque o meu corpo se oxida, eu envelheço. Todo mestre que fala do tempo presente, hoje ele começou novinho, hoje ele está velhinho e ele sabe que o tempo passou, que oxidou o corpo. Mas ele estava na presença, isso é diferente. Estar na presença é estar na consciência consciente e não ficar segurando o tempo presente, porque você não segura o tempo presente. O tempo não existe por causa disso. O passado é memória, o futuro é uma projeção, sim, e o presente? Nada, fugaz. Porque não é coisa, gente. É energia. Você segura energia? Não. Você pode até canalizar, mas você não segura. Então, com essas experiências de tempo, aquela, né, que eu acelerei e acabei vendo, né, eu saí e voltei rápido e eu acabei vendo eu saindo. Então, tem uma confluência de tempo. Eu ainda estou investigando isso e assim, se alguém me der alguma explicação ou tiver tido algo parecido que eu falo assim, foi, voltou e se viu saindo, por favor. Não é assim, eu estava meditando e viajei na maionese ou não vi o tempo. Não se trata de não ver o tempo passar. Não se trata de mexer com o tempo dessa maneira. Se trata disso, de ver exatamente o que é o tempo e como isso se processa a partir da minha consciência e se eu posso manipular isso. Você dobrou o tempo. Quem dobra o tempo é a Hermione. Tá? Você faz assim, dobra o tempo e volta. Isso é uma possibilidade? Se for, nós temos que saber como isso processa. E aí isso está na minha mão. E não está na mão de nenhum ser divino. Está na minha mão como capacidade de ser humano. E não é porque eu sou um ser especial. Também não. Se eu fizer, se eu encontrar a resposta, se eu conseguir sistematizar isso, eu trarei para todos. Para todos. Porque é nosso enquanto humanidade.
Tudo que eu falo aqui, eu falo abertamente, porque é quanto humanidade. A única coisa que eu não faço é ficar pensando no negativo e não vou trazer para vocês o negativo. Só. Eu também não adianta. Tá? Então, assim, naquela vez eu saí pelo lado direito, tá? Eu saí pelo lado direito e voltei pelo mesmo lado. E encontrei comigo mesmo. E aí o que ficou na minha cabeça? Eu tenho que dar o jeito de sair por um lado e tentar voltar pelo outro. Foi uma proposta, tá? Será que eu consigo? Então, em vez de eu sair pelo lado direito, eu deitei para sair pelo lado esquerdo. E quando eu saí pelo lado esquerdo, eu acordei num outro lugar. Veja, eu me vi saindo e quando eu fui ver, eu estava deitada numa outra cama, acordando. Vou contar só o fenômeno. Eu estava acordando, como se eu fosse outra pessoa. Era um quarto muito rico, nada a ver comigo. E eu tinha uma espécie de governanta, sei lá, eu nunca tive nada. Uma empregada ficava comigo, uma coisa assim, alguém cuidava de mim como se eu precisasse de cuidado. Eu era nova. E quando eu acordei, que eu me estranhei, eu me chamava Cristine. Então, ali, aquela experiência me confundiu. Mas eu era aquela ali, mas eu sabia quem eu era. Mas aquilo me pareceu um pouco. Parecia uma coisa de filme. Aqueles filmes, vamos dizer, da época do O Vento Levou. Parecia aquilo. Aquilo é o quê? O Vento Levou é século XVIII? XIX? Acho que é XVIII, né? Perto da Guerra de Secessão, né? Se passa. Aquele conflito, né? Dos Estados Unidos. Era mais ou menos aquela época. Como se fosse, né? Um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque não era tão primitivo. Era uma cidade grande. Não conhecia. Mas a casa era grande. Era uma casa de 2 andares. E eu via muito sol no meu quarto. Meu quarto parecia uma sala, não parecia um quarto, né? E tinha uma grande varanda com cortinas brancas, grandes, o teto era bem alto. Eu estava como se estivesse estranhando aquilo tudo. E essa pessoa que estava comigo, que era uma espécie de alma seca, vamos dizer assim, né? A senhora está bem? E eu estranhando aquilo, porque eu nunca fui tratada assim, né? Falei, como assim? A senhora tomou seu remédio? Remédio. E eu olhando aquilo e comecei a sentir uma angústia de estar ali, sabendo que eu não era dali, que eu era Cristina aqui e era lá. Mas aquilo me parecia passado e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ela sai, porque ela vê toda aquela minha angústia, aquele meu mal-estar, eu devo ter feito uma cara mais angustiada e perguntei pelo meu filho e meu marido. Aqui. Ele, cadê Fábio? Cadê Rodrigo? Né? Eu falei assim. Aí ela, como se, sabe, soubesse o que eu estava falando, correu para avisar que eu não tinha tomado e que eu estava delirando de novo. E aquilo foi me dando uma angústia, como se eu tivesse saído do meu corpo para me ficar preso numa outra realidade que não essa, mas consciente dessa. Porque eu sabia que eu era Cristina, onde eu morava, simultaneamente. Não estava no outro planeta, gente, é bem planeta Terra aqui. Era como se fosse aqui no passado. Mas como? O passado já morreu, já acabou, né? E aí eu falei, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que voltar. E veio um marido, um outro marido. Você não pode fazer isso. Você tem que tomar seu remédio. Já foi recomendado, não sei o que, não sei o que lá, e querendo que eu tomasse o remédio. E quando eu olhei,
tinha um copo d'água, né? Eles me deram para eu tomar aquilo. Aí eu falei, bebi a água, não tomei o remédio. Eu não sou besta, nunca no astral eu não tomo nada. Com certeza eu sabia que eu estava em algum lugar no astral, porque eu tinha consciência que eu estava aqui. E aí, quando eles saíram, meio que fecharam a porta, eu falei, não, eu vou sair disso aqui, eu vou sair. Então eu fingi um certo comportamento, tipo, sim, agora eu já sei quem sou. E saí. Eu quero ver, tinha uma procissão, não é procissão, como se tivesse um desfile. Pessoas fazendo malabarismo, parecia meio circo, sei lá, era um desfile, uma certa festa, talvez local. E aí eu saí, consegui sair, burlei lá a dita Amaseca e saio do casarão. E quando eu saio, um jardim grande, um casarão mesmo, um casarão de 2 andares e tal, que eu saio para essa rua, né? Eu começo a ver que os nomes estão em inglês. De algumas, tem como fosse loja ou café, alguma coisa assim, comércio, né? Passando na rua. E eu entrei, eu estava correndo em desespero para poder. Veja, eu fui fazer uma experiência de tempo, acabei nisso aí, e eu sabia que eu tinha saído do corpo para fazer a experiência de tempo, e ao mesmo tempo eu estava como Christine, porque eu falei, como que pode aquele corpo estar sendo mexido comigo, que estou aqui, nesse presente, século XXI, e aquilo, o que era aquilo? Não era um sonho. Então, eu falei assim, isto não é um sonho, se é um sonho eu acordo, e daí a importância da lucidez. E aí eu olho para esse lado, exatamente o lado que eu saí, o lado esquerdo, eu estou, né, trabalhando com o lado esquerdo, porque da outra vez eu estava no negócio do direito, eu não queria voltar pelo direito, então eu olho pelo lado esquerdo, eu vejo uma porta, e aquela porta me parece familiar, uma porta. Ela tinha uma cor azulada, e aquilo, eu passei um pouco e voltei, quando eu voltei eu fui para lá, como se eu pudesse ter alguma resposta lá. Quando eu passei por aquilo, eu estava voltando. Aí eu estava voltando pelo lado direito e me vi saindo pelo esquerdo. Como se fosse começar tudo aquilo. Essa foi a experiência, não tenho ainda total explicação, está anotada, está contada para vocês. Tá? Então, eu saí e voltei por um portal pelo lado direito, como eu disse que voltaria para não cruzar, e vi então a projeção. Então não foi um sonho, eu vi que eu estava saindo para tal experiência e voltando. Tá, essa é mais uma das projeções e tem uma outra depois que eu vou contar no próximo vídeo. E se vocês puderem comentar, comentem aí o que vocês acham, o que não acham. Vamos pensar sobre isso, sobre essas experiências. Eu vou trazer as experiências, também estou investigando. E às vezes somos nós mesmos que temos que encontrar essas respostas. Tá bom? Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.